Aleluia. A graça e a paz, amém? Amém. Que alegria poder estar com você. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que nos dê graça para ouvir a sua palavra, para ser transformado pela palavra. Pai Santo, nós te adoramos essa noite. Como é bom, Pai, poder estar aqui na tua casa, na tua presença. Que alegria, Pai, poder cultuar com os meus irmãos aqui na Igreja Família. Agora eu te peço, Pai, por graça e misericórdia, fala conosco. Abre o nosso coração para ouvir a tua voz e que a tua palavra, Pai, possa cumprir o teu propósito, nos transformando e nos levando, ó Deus, para mais perto da tua presença. Que o Senhor possa aplicar ao nosso coração a tua palavra que é viva e eficaz e que o Senhor nos ajude, Pai, em meio às distrações, aos problemas, às dificuldades, a nos manter atentos e rendidos à tua palavra. Que essa palavra, Pai, possa ser a tua palavra. Quanto a mim, Senhor, apesar das minhas limitações, eu te peço, usa-me para a tua glória. É minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é uma alegria poder estar com vocês. Eu acho que a maioria já me conhece. Eu sou o pastor Lucas, pastor da nossa igreja lá em Água Limpa. E hoje fiquei muito feliz em poder estar aqui. Primeiro para ver o batismo da Elisa, né? João é meu amigo desde quando eu tinha 17 anos. Então já é uma amizade aí que tem pouco tempo, tá, gente? Que eu sou uma pessoa jovem. Então não faça conta, é uma amizade que tem pouco tempo. Tem mais idade que o Felipe que está aqui, né? Tem 15 anos de amizade, tem mais idade que alguns aqui, mas eu sou jovem ainda, tá? Não pense, não faça muita conta não, você vai descobrir a minha idade. É, mais ou menos, né, Rafa? Né? Mas não estou nem tão velho para ser velho, nem tão jovem para ser jovem, a gente está naquele meio termo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler com você o capítulo 4, do verso de número 1 até o verso número 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. É o último capítulo aí da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler do verso 1 até o verso 8, mas eu vou falar mais especificamente do verso 6 até o verso 8. Você que encontrou pode dizer, glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Hoje, amados, nós estamos encerrando a série Uma Vida com Propósito. E eu tenho pensado muito, e é a ideia dessa série, que uma vida que foi vivida com um propósito de fato, não é medida apenas por como a gente começa, mas especialmente por como a gente termina e por quais são os nossos frutos. Se os nossos frutos eles vão acabar em nós ou eles vão alcançar outras gerações ou outras pessoas. Muitas pessoas começam bem na caminhada, mas acabam não dando continuidade, não perseveram frente às dificuldades e a sua vida poderia ser descrita naquela expressão popular: é um fogo de palha. Pega fogo muito rápido, faz um fogo alto, mas não tem durabilidade. No texto que nós lemos, nós estamos diante das palavras finais de um dos homens mais importantes para a igreja e para a fé cristã. O apóstolo tardio, que é o apóstolo Paulo, que escreveu 3 epístolas, praticamente metade do Novo Testamento, que fez 3 grandes viagens missionárias, que percorreu, segundo os estudiosos, aproximadamente 14.725 quilômetros nas suas viagens, que plantou cerca de 14 igrejas, diretamente
ou por meio dos seus discípulos, que levantou inúmeros líderes e que as suas palavras registradas na Bíblia, inspiradas pelo Espírito Santo, nos edificam e são a base doutrinária da igreja até hoje. No trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando aqui com o seu amigo íntimo, com o seu discípulo, o jovem pastor Timóteo, e está dando a ele os seus conselhos finais, para que Timóteo pudesse ter um bom ministério. E também, Paulo está trazendo à luz o seu testemunho a serviço do reino, como um exemplo a ser seguido, não porque nele havia mérito, mas porque Paulo era o que era por conta da graça de Deus. E é interessante pensar que aqui, quando Paulo dá testemunho sobre ele, sobre como ele termina a sua jornada, é o próprio Deus falando. Então é o próprio Deus dizendo: olha, Paulo combateu o bom combate, Paulo encerrou a carreira e Paulo guardou a fé. E tudo isso porque Paulo foi alvo da graça de Deus. O próprio Paulo vai declarar em 1 Coríntios 15, 20: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse mesmo apóstolo que, embora tenha sido em parte da sua vida, antes de conhecer a Cristo, um problema para a igreja, ao ser alcançado pela graça, foi transformado num instrumento que levou o reino de Deus adiante. Foi alguém que viveu e sofreu pelo reino, que começou bem no encontro transformador com Cristo a caminho de Damasco, mas que não apenas começou bem, mas terminou bem, encerrando a sua carreira, tendo a sua vida entregue como uma oferta de adoração no altar de Deus. E das muitas orientações que Deus nos trouxe por meio do apóstolo Paulo, uma me chama a atenção de forma especial. 1 Coríntios 11, 1, onde Paulo, usado pelo Espírito Santo, declara: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus. Paulo vivia um cristianismo digno de ser seguido. Ele mesmo se colocava como um exemplo de fé cristã e de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele é um exemplo para quem quer começar bem, viver para a glória de Deus e terminar bem. E é por isso que essa noite, por meio das suas palavras a Timóteo, eu quero ministrar sobre a sua vida 4 conselhos para quem quer terminar bem. Uma vida com propósito começa bem, se desenvolve bem e termina bem. E por meio desse texto eu quero trazer para você 4 conselhos para quem quer terminar bem. E o primeiro conselho é: combata apenas bons combates. O verso de número 7, Paulo faz uma declaração que resume o momento que ele está vivendo. Ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ao declarar o terminar da sua obra, da sua vida, Paulo destaca o fato de ter combatido o bom combate. E isso é uma referência direta a ter dedicado a sua vida pela causa do Evangelho. Uma vida só é uma vida com propósito, que vai terminar bem, se a gente viver pela causa do Evangelho. Em outras palavras, o apóstolo viveu para Cristo, e viver em prol do Evangelho e do Reino é uma soma diária e constante, de sempre escolher bons combates. E eu queria que você pensasse comigo essa noite: você tem escolhido bons combates para combater? Ou você tem gastado a sua vida com coisas que não valem a pena? Porque durante toda a nossa vida, muitas questões vão estar diante de nós, muitas coisas vão aparecer querendo a nossa atenção, mas a gente tem que buscar em Deus sabedoria, para poder combater bons combates, para poder priorizar sempre a vontade de Deus. Paulo mesmo ensinou durante todo o seu ministério a gente saber lutar com sabedoria. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, ele vai explicar sobre a armadura de Deus e vai declarar o seguinte: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Ou seja, ele vai dizer: o nosso combate não é pessoa contra pessoa, mas é o combate dos filhos de Deus contra o reino das trevas. E quantas vezes a gente está lutando combates ruins, porque a gente está achando que o nosso problema é contra pessoas, quando na verdade
O nosso problema, ele é contra o diabo. O nosso problema é contra o mundo espiritual maligno. Nós precisamos entender e viver isso, porque a sua vida ela pode ser curta ou longa, ela só não pode ser pequena. A sua vida tem que ser dedicada a viver bons combates, porque para eu chegar no final da carreira e declarar como Paulo que eu combati o bom combate, eu tenho que ter escolhido bem as minhas guerras durante toda a minha vida. Porque às vezes eu não vivo hoje uma vida com propósito, porque eu estou gastando força, tempo e energia com combates que Deus nunca pediu para mim lutar. A pergunta que eu tenho que me fazer, se eu quero de fato terminar bem a minha vida em Deus e para Deus é: eu tenho gastado a minha vida em bons combates? Eu tenho lutado por coisas que realmente importam para Deus? Muitas vezes o que atrapalha as pessoas de terminarem bem é que ao invés de se ocupar com o reino de Deus, elas dedicam muito tempo e muita força em combates ruins, para manter a aparência, para manter a posição, para manter o orgulho, para manter a mágoa, o rancor, ou até uma posição de destaque. Mas eu quero desafiar você que quer terminar bem: se coloque na posição de servo, viva para Cristo, sirva o reino, sirva o rei, sirva as pessoas. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: eu aprendi a gostar dos últimos lugares, porque lá a concorrência não existe. Eu não estou preocupado em ocupar os lugares da frente, eu não estou preocupado em ter destaque, eu não estou preocupado em ter reconhecimento, eu estou preocupado em combater um bom combate, em gastar a minha vida naquilo que glorifica a Deus. Somente combatendo bons combates é que nós vamos poder nos dedicar ao chamado que Deus tem para nós. Nós não fomos chamados à inutilidade, mas a servir o reino de Deus. Por isso, o segundo conselho para quem quer terminar bem é: siga até o fim na carreira que lhe foi proposta. Paulo, depois de declarar que combateu o bom combate, ele vai declarar também: eu encerrei a carreira, que pode estar na sua tradução aí também, eu terminei a corrida. Que a ideia que Paulo vai trazer é: aquilo que era proposto a mim fazer por Deus, eu fiz. Eu cumpri o meu propósito. Paulo declara que completou a carreira. Em outras palavras, ele está dizendo que viveu e fez tudo que o chamado de Deus requereu dele. Ele está declarando isso estando preso em Roma. Ele está no final da sua vida. O machado está próximo à sua nuca, para que ele seja decapitado. Ele sabia que a sua execução poderia acontecer a qualquer momento, mas não há em Paulo lamento, não há em Paulo desespero, não há em Paulo culpa, não há em Paulo remorso. Há em Paulo uma constatação: eu encerrei a carreira, eu fiz o meu chamado, eu vivi aquilo que Deus me chamou para viver. Então, embora a cena possa parecer assustadora, está diante da morte, para Paulo, ele está maravilhado, porque ele está aguardando a recompensa eterna em Deus. Ele viveu a sua vida para Cristo, e agora é Cristo que lhe aguarda. Se você quer terminar bem, você precisa seguir até o fim o chamado de Deus, a carreira que Deus tem para você. As palavras de Paulo não são de lamento, não são de desespero. Quantas pessoas, quando estão no final da caminhada, se lamentam? Eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter feito mais, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, mas eu deveria ter servido melhor a Deus, se eu soubesse que eu tinha pouco tempo. Mas não são essas as palavras do apóstolo Paulo. As palavras dele, diante da morte, eu encerrei a carreira, eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir, eu cumpri exatamente o meu chamado. Me chama a atenção também as palavras finais de um outro gigante na fé, o avivalista Jonathan Edwards, que no seu leito de morte também, acometido de varíola, ele não teve medo, nem vacilou, mas ele declarou: aonde está o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ele está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos homens podem no leito de morte declarar isso? A minha fé não mudou, eu sei quem é meu Deus, o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, Ele é o meu Deus, e Ele está aqui comigo. Isso é uma vida vivida com propósito, uma vida que termina bem, uma vida que não termina em remorso, uma vida que não termina em desespero, mas que termina em uma constatação: eu cumpri plenamente o propósito de Deus para a minha vida.
Eu vivi o meu chamado e o meu Deus está aqui comigo, aleluia. Se você quer terminar bem, a exemplo de Paulo, de Jonathan Edwards, você precisa viver o seu chamado. Não existe outra opção para nós de ter uma vida que glorifique a Deus, que não passe por viver o chamado que Ele tem para nós. E eu te pergunto, você tem se preocupado em viver a carreira que Deus tem para você? Como eu disse, a ideia que Paulo usa de carreira aqui é uma ideia de corrida, de uma prova que tem que ser cumprida. Ele está dizendo, a prova que Deus colocou para mim viver, eu vivi até o final. Eu não parei no ponto de partida, eu não parei na metade do percurso. Eu cheguei na linha de chegada, eu cheguei no final, eu cumpri todo o meu percurso. Eu não parei na metade, eu não fiz 50% do que Deus me pediu, eu fiz 100%. E aí talvez você está me ouvindo falando, pastor, eu não sei nem qual é a carreira que Deus tem para mim. Eu não sei nem qual é a corrida que Deus tem para mim. E eu quero dizer para você que você tem que buscar em Deus essa direção. Porque se você não viver para Deus, você está vivendo uma vida inútil. Se você não viver o chamado de Deus, você está desperdiçando os seus dias e a sua vida. Nós somos chamados para ser filhos de Deus, que glorificam a Deus em tudo. E para cada um de nós, Deus deu dons, talentos e um chamado. Antes de dar o seu testemunho, o que Paulo fez aqui em 2 Timóteo 4? Ele exortou o seu discípulo, dizendo, Timóteo, vive o teu chamado, sofre o sofrimento, vive a obra de um evangelista, prega a palavra, você foi chamado para isso, cumpre o seu ministério. E eu posso dizer para você o seguinte, Timóteo, eu cumpri a minha carreira. Eu estou dizendo para você fazer, não algo que eu só sei que tem que fazer, eu estou dizendo para você fazer algo que eu fiz. Eu quero que você cumpra o seu chamado, porque eu cumpri o meu chamado. Percebe o poder dessa palavra? Paulo está dizendo para um discípulo jovem, dizendo o seguinte, olha, você tem que viver o seu chamado, porque você tem que terminar como eu estou terminando. Como alguém que pode dizer, eu encerrei a carreira. Uma vida que não vive a carreira proposta por Deus, é uma vida desperdiçada, é uma vida sem propósito, é uma vida inútil. O nosso maior desafio, meus irmãos, para começar e terminar uma vida com propósito, não é meramente estar na igreja, mas é completar a carreira, é viver o que Deus nos chamou a viver, por mais difícil que isso seja, e custe o que nos custar. Até porque ser salvo não nos custou nada, a eternidade não nos custou nada, mas viver o chamado nos custará tudo que temos e que somos. Viver o chamado vai custar exatamente toda a nossa vida. E a pergunta é, eu estou disposto a viver de fato para a glória de Deus? Ou isso é só um slogan que eu adoto? Porque é bonito declarar 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É lindo declarar Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas e na prática? Eu estou vivendo para a glória de Deus em tudo? Eu estou cumprindo o meu chamado? Eu estou priorizando o reino de Deus? Eu estou vivendo a carreira que Ele tem proposto para mim? Ou eu estou vivendo totalmente despreocupado com qual é o chamado que Deus tem para mim? Sabe por que muita gente não quer viver o chamado de Deus? Porque o preço do chamado é alto. O preço do chamado é entregar completamente a nossa vida como uma oferta a Deus. Paulo vai chamar isso lá em Romanos 12 como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui ele vai usar uma outra expressão, ele vai dizer que eu já estou sendo derramado como oferta de libação. Eu já estou sendo entregue completamente. A minha morte vai ser uma morte que vai glorificar a Deus. E eu te pergunto, o que tem impedido você de viver a sua carreira? O que tem impedido você de viver o seu chamado? Será que você não tomou consciência que você tem que viver para a glória de Deus? Será que você tem a ilusão, isso eu falo para os mais novos aqui, que você tem muito tempo, então vai chegar um tempo que você vai começar a ver seu chamado? Será que você acha que o seu tempo já passou? Ou que você acha que chamado é só o que acontece aqui no púlpito? Hoje com o pessoal da integração a gente falava disso. Chamado é viver para a glória de Deus em todos os lugares que Ele me colocou. Se eu sou um professor, eu vou ser um professor para a glória de Deus. Se eu sou um operário na CSN, eu vou glorificar a Deus lá e eu vou pregar o evangelho lá dentro.
porque eu vivo para a glória de Deus. E eu até disse para o pessoal da integração, a gente tem que tomar muito cuidado com as desculpas que a gente dá. Uma desculpa que a gente costuma dar para não viver o chamado é: eu estou dando bom testemunho e isso basta. As pessoas sabem que eu dou bom testemunho. E eu quero dizer para você que aquela ideia de prega o tempo todo, se preciso use palavras, é o maior engano de todos. Paulo tinha um ótimo testemunho. Ele era um homem de Deus. Mas o que ele declarou lá em Romanos 10:17? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, e a palavra da pregação de Cristo. Ninguém vai mudar, ninguém vai se converter só porque você tem um bom testemunho. O bom testemunho é o princípio, é a base para que você possa objetivamente pregar o Evangelho. E todos nós temos um chamado para pregar o Evangelho. Você quer viver a vida com propósito, você tem que amadurecer. E quando eu amadureço, eu entendo que ninguém precisa mandar eu fazer aquilo que a Bíblia já manda eu fazer. Você crê nisso? A Bíblia manda eu ir pregar o Evangelho. O que eu estou esperando para fazer isso? Já tem um chamado de Deus. Vão por todo mundo e façam discípulos. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Tire da sua vida tudo que está te atrapalhando a viver a carreira. Renuncie. Pare de dar desculpa. Uma vida que termina bem é uma vida que completa a carreira, que faz tudo sem negociar princípios e nem aquilo que cremos. Por isso, o terceiro conselho para quem quer terminar bem é: guarde sobretudo a sua fé. Paulo ele vai concluir o verso 7 com uma expressão que é muito poderosa. Ele vai dizer: guardei a fé. De nada vale, meu irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada vale ter reconhecimento e sucesso, humanamente falando, e ser um fracassado e miserável espiritualmente. Enquanto os homens, eles veem a aparência, Deus vê o íntimo. Entre os inúmeros feitos e obras que Paulo realizou mediante a graça e para a glória de Deus, que eu citei na introdução da mensagem, Paulo destaca no final da sua vida o fato de que ele se manteve fiel. Ele não destaca quantas vidas ele ganhou para Cristo, ele não destaca quantas igrejas ele plantou, ele não destaca o ardor das suas viagens missionárias. Ele destaca o seguinte: eu guardei a fé, eu me mantive fiel. E terminar bem é guardar a nossa fé. Essa é uma oração que eu faço pelo meu ministério, como pastor, como ministro de Cristo, todos os dias. Eu peço a Jesus que, em meio aos sucessos e aos fracassos da vida, eu permaneça fiel. Porque existe sobre nós, não só nós pastores, mas sobre todos os crentes, uma tentação constante de sermos infiéis em relação à palavra e em relação ao chamado que Deus tem para nós. Quantas vezes você recebe convites para negociar os princípios da palavra de Deus? E às vezes, esses convites não vêm nem de fora não, vêm do nosso próprio coração. Como Calvino diz, né? Que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é errante, o nosso coração é vaidoso. Muitas vezes, nós nos sentimos tentados a negociar os princípios da palavra. E guardar a fé é permanecer fiel. Só termina de fato bem quem guarda a fé. E guardar a fé é perseverar em seguir a palavra, em se santificar, em cuidar do seu relacionamento com Deus, em investir na sua vida devocional, em oração, em comunhão com Deus durante toda a sua vida. Permanecer fiel é se manter constantemente como um discípulo de Jesus. Por mais que você mude, por mais que você cresça, por mais que muitas coisas mudem, nós não podemos deixar de permanecer fiéis ao Senhor. Guardar a fé é viver a palavra. Eu nunca vou me esquecer de um conselho que eu recebi do pastor Douglas. Ele me deu esse conselho em 2019, pouco tempo antes da minha ordenação pastoral. Esse ano completo 6 anos em setembro de ordenação. Ele me disse numa conversa o seguinte: como pastor, nunca deixe de ser uma ovelha de Jesus. Porque existe uma tentação ministerial às vezes. A gente acende o ministério, a gente começa a servir e muitas vezes a gente pode se ver mais trabalhando do que tendo comunhão com Deus, mais ensinando do que vivendo os princípios do Evangelho.
A gente começa a achar talvez que a gente já sabe o suficiente, que a gente já orou o suficiente, que a gente já é espiritual o suficiente. Mas Paulo está nos ensinando a guardar a fé, a permanecer fiel. Paulo está ensinando o seu discípulo o seguinte: olha, você tem que se manter firme no chamado, porque eu me mantive firme no chamado. E esse é um desafio para nós de guardar a fé, não apenas ensinar bem o Evangelho, mas viver bem o Evangelho. Porque no mundo que a gente vive, é muito comum pessoas que ensinam sobre oração e não oram, que ensinam sobre a palavra, mas não vivem, que são exímios doutores da teologia, mas são fracos na prática da palavra. E guardar a fé é permanecer tendo consciência de que, independente qual seja o meu chamado, eu nunca devo deixar de ser uma ovelha de Jesus. É isso que define, tá? Terminar com sucesso ou terminar com fracasso. Paulo, sendo o apóstolo tardio, ele nunca deixou de ser uma ovelha de Jesus, nunca deixou de ser um discípulo de Jesus. Num tempo onde muitos negligenciam e negociam princípios por números, por sucesso, por aparência, se nós queremos terminar bem, nós precisamos guardar a nossa fé, nos firmar na palavra e não negociar uma vírgula do que a palavra nos ensina. Sabe qual é a primeira pessoa que eu tenho que liderar, discipular e pastorear? A minha própria vida. Eu preciso me pastorear, eu preciso me discipular, eu preciso pregar para mim mesmo. Porque muitas vezes eu sou muito bom para ensinar os outros, mas e a vida do Evangelho? Eu estou vivendo? Eu estou guardando a minha fé? Será que se eu estiver no fim da minha caminhada, eu posso declarar com o apóstolo Paulo: eu não negociei, eu o tempo todo guardei a minha fé porque a graça me sustentou? Durante a nossa caminhada, mesmo buscando viver essa vida com propósito, a gente vai ser muito tentado, meu irmão, a negociar a nossa fé. A gente vai ser tentado a fazer do jeito mais fácil. A gente vai ser tentado a dar um jeitinho, e o brasileiro é conhecido, né, como o povo que dá um jeitinho. A gente é tão pecador que até mesmo a nossa mente pode tentar nos fazer acreditar que a gente pode até cometer alguns erros, sob a desculpa de que os fins justificam os meios, ou de que a gente vai fazer isso ou aquilo errado para Deus. Esse foi um dos grandes erros de Saul, mas a palavra de Deus por meio de Samuel a ele, deve continuar ecoando nas nossas mentes e corações. Quando Samuel vai encontrar com Saul, e ele chega lá, ele ouve o balido das ovelhas, o mugido dos bois, ele vira e pergunta para Saul: Saul, o que está acontecendo? Deus não mandou sacrificar tudo, por que eu estou ouvindo mugido? Por que eu estou ouvindo balido? Por que eu estou ouvindo barulho de animais? E aí a resposta de Saul é: eu separei o melhor para sacrificar para Deus. E aí Samuel vai responder, 1 Samuel 15, 22, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Meu irmão, se para fazer algo na caminhada, você tem que negar a sua fé, ou você tem que ser infiel a Deus, não faça. Por maior que seja o resultado prometido, por maior que seja a aparência daquilo. Martim Lutero, ele disse certa vez que qualquer prática que não tenha base nas Escrituras, ainda que faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitada. Isso é guardar a nossa fé. É entender que os princípios da palavra são inegociáveis. E isso é um segredo, é uma chave para quem quer terminar bem. Guardar, sobretudo, a sua fé. Permanecer fiel à palavra de Deus. O Evangelho nos convida a guardar a nossa fé. E se preciso for, e muitas vezes será, nós seremos prejudicados e maltratados aqui, como o apóstolo Paulo foi, para que na eternidade nós recebamos a nossa recompensa. Nós temos que nos lembrar que os homens irão falhar em nos reconhecer e nos recompensar, mas Deus não. Por isso, o
quarto e último conselho para quem quer terminar bem é: viva aguardando a recompensa eterna em Cristo Jesus. Paulo, sobretudo, vai destacar no verso 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele termina com uma palavra de esperança para mim e para você, porque ele vai dizer: e não somente a mim está reservada essa recompensa, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Você crê que a coroa de justiça está reservada para mim e para você? Você vive nessa esperança? Porque é a promessa de Deus para nós. Nossa vida com propósito só vai terminar bem se nós vivermos o hoje, o amanhã e o depois, aguardando a recompensa eterna em Cristo Jesus. Paulo estava preso numa cela apertada, em condições desumanas, mas com uma certeza viva no seu coração. Embora ele estava sendo injustiçado pelos homens, ele receberia a coroa do justo juiz. Ele receberia a recompensa do próprio Cristo. A coroa da justiça lhe estava reservada. A morte não seria uma punição ou o seu fim, como julgavam os seus adversários, mas o iniciar de uma eternidade aguardada com Cristo. Paulo, meus irmãos, vivia cada dia desejando o seu encontro com Cristo e sabendo que enquanto ele vivesse, ele viveria para Cristo, mas que a sua maior recompensa seria encontrada na morte, quando estaria com Cristo por toda a eternidade. É por isso que quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai declarar em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Terminar bem a carreira é saber que a nossa recompensa está na eternidade com Jesus Cristo. Você crê nisso? Porque se você vive buscando recompensas aqui, você vai ser frustrado demais. Mas se você aguarda a coroa da justiça, eu quero dizer para você que nada vai impedir você de receber a sua vitória. Você crê nisso? É a promessa de Deus para mim e para você. Quando nós vivemos pensando na eternidade e entendendo que a morte nos levará a Cristo, que ela pode chegar a qualquer momento, nós deixamos de viver preocupados apenas com aquilo que é efêmero e passageiro e passamos a estar focados naquilo que é eterno. Como bem disse C.S. Lewis, e eu concordo com ele, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não tem valor na eternidade deve perder o valor para nós. Se nós queremos terminar bem, nós precisamos viver aguardando a recompensa eterna em Cristo Jesus. E isso não significa que eu vou ficar parado aguardando, mas sim que eu vou viver sabendo que o melhor de Deus está guardado para mim na eternidade, que um dia todo sofrimento e dificuldade vai passar, e que eu vou ser recompensado pelo próprio Senhor Jesus, e que enquanto eu estou aqui, a minha vida deve ter um só propósito: eu caminho como peregrino, trabalhando por aquele que me salvou e aguardando a coroa da justiça. Você tem vivido assim? Amém? Caminhando como peregrino, trabalhando por aquele que nos salvou e aguardando a coroa da justiça. Paulo deixa claro que essa recompensa que alegrava o seu coração não era exclusividade para ele, ela está reservada também para mim e para você. Você ama a volta de Jesus? Você aguarda a volta de Jesus? Essa recompensa, ela é sua também. Jonathan Edwards também, quando escreve as suas firmes resoluções, ele deixa claro que ele havia entendido isso. Na 7ª resolução ele vai dizer o seguinte: eu resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se eu soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Eu resolvi que eu não vou gastar minha vida com nada que eu não faria se eu não soubesse que fosse a última hora da minha vida. Ou seja, eu não vou gastar o meu tempo com nada que não tenha valor na eternidade. Se você soubesse que você tem 2 horas de vida, o que você faria nesse momento? Você com certeza estaria adorando ao Senhor, amém? Com certeza estaria se derramando diante dele. E é esse o propósito da nossa vida, é caminhar como peregrino, servindo aquele que nos salvou, até que ele mesmo nos entregue a coroa da justiça. Se eu quero terminar bem, eu preciso viver cada momento da minha vida
para a glória de Deus. Toda a nossa vida deve ser vivida para a eternidade. Você pode colocar de pé, em nome de Jesus? Eu não sei você, mas mesmo tendo a total dimensão de que a minha vida e o meu chamado é muito menor que o do apóstolo Paulo, eu gostaria muito e quero muito encerrar, terminar a minha vida podendo declarar como Paulo declarou: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Eu não fui perfeito, eu não acertei em tudo, eu pequei, eu falhei, mas eu não vivi minha vida de forma inútil, eu não desperdicei a minha vida. Essa é uma outra oração que eu faço: Senhor, eu posso até ser um pastor comum, isso não é um problema para mim, mas eu não quero ser um pastor inútil, eu não quero ser um homem inútil, eu não quero que quando a minha vida acabar, eu vou só ter cumprido o ciclo da vida, eu nasci, cresci e morri. Não, eu quero que aquilo que eu faça tenha algum impacto na eternidade. Eu quero combater o bom combate, e isso significa lutar pela causa do Evangelho. Eu quero viver combatendo o bom combate. Eu quero terminar a corrida, eu quero cumprir o chamado que o Senhor tem para mim, mesmo que não seja exatamente o que eu quero viver, mesmo que as coisas não sejam do meu jeito, porque o Deus que me chamou, é Ele que prepara a carreira, amém? É Ele que prepara a corrida, é do jeito dEle, é da maneira dEle, e eu quero terminar podendo dizer: eu guardei a fé, eu não neguei o nome do meu Deus, eu vivi para a glória dEle. Terminar bem é consequência de viver uma vida para a glória de Deus, que começa por se entregar completamente a Cristo, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo as minhas falhas e me rendendo a Cristo como Senhor e Salvador. E a partir disso, envolve uma decisão de viver cada momento da minha vida para a glória de Deus. Você não pode achar que você vai adiar e que no final da sua vida você vai começar a viver bem para aí você terminar bem. Você tem que começar a viver para Deus hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Você recebeu conselhos da parte de Deus essa noite para terminar bem. Combata apenas bons combates. Não gaste a sua vida com combates inúteis, não. Não gaste a sua vida com algo que, se você morrer, amanhã não vai ser nada mais. Siga firme na carreira que foi proposta a você e viva o seu chamado. Guarde, sobretudo, a sua fé e viva aguardando a recompensa eterna em Cristo Jesus.